hoje 50 anos que começou a guerra colonial em Angola. Na madrugada de 4 de fevereiro de 1961, grupos de independentistas atacaram 2 cadeias e uma esquadra da PSP em Luanda. As ações não tiveram sucesso, mas marcaram uma data histórica. Amável Augusto Rebelo, nascido no ano de 1942, parte para a guerra em 1963, com 21 anos de idade, e permanece em Luanda até 1965. Para ele, o mais difícil era ter acesso à água e à comida. Enquanto esteve na guerra, viu 12 amigos morrer, por causa de uma mina que explodiu e destruiu o jipe onde seguiam os seus amigos. Andavam sempre no mato e os tiros eram constantes, e isso é algo que nunca se esquece. Teve uma madrinha de guerra e foram para ela as palavras mais apaziguadoras, porque apesar de tudo, corria tudo bem na medida do possível. Sacrifício, união, força e coragem são palavras que caracterizam a guerra. Para ele, a bandeira portuguesa é o nosso maior orgulho e o exemplo, a nossa melhor lição. E este é o meu avô. No ano de 1969, Américo das Neves parte para a guerra. Por sorte, é afilhado de um dos oficiais e isso permite com que ele não vá para a frente de combate. Foi motorista e as histórias que existem para contar não envolvem um cenário catastrófico. E este é o avô da Inês. O meu nome é José Manuel Domingues, nasci em Lisboa em 1952, num sítio mais bonito da arte e da liberdade, que é o Largo do Cabo. Depois desta apresentação é difícil estar calmo, porque vamos falar de uma temática que está adormecida. E no início da Guerra Colonial, é que a nossa mentalidade era defender um território que era nosso. E não se pensava em mais nada. Era defender aquilo que era nosso. Ao contrário, tínhamos um tempo que castrava a nossa juventude. Ou seja, éramos obrigados a ir para a guerra. Não íamos com uma expressão normal de vontade. Éramos obrigados, mas íamos com a vontade de defender aquilo que era nosso. Fiz a minha vida militar na primeira fase do primeiro regime, que pensava de uma forma, e depois, mais tarde, vim acabar, fazer parte também de uma guerra da democracia. Eu sou militar do 25 de Abril. E quando fiz o 25 de Abril, fui o primeiro pelotão, englobar no primeiro pelotão, a ocupar a rádio e televisão portuguesa sem saber porquê. Mas tínhamos a noção que queríamos acabar com a guerra. Isso era a nossa mentalidade da juventude, que tinha que ir. A guerra tinha que acabar. E então
sem ter conhecimentos, porque no antigo regime não nos deixava a gente ter uma opinião própria. Éramos castrados das ideias, éramos castrados de tudo. Nem tudo foi mau, nem tudo foi guerra. Houve momentos de união, de amizade, que se aprende muito num campo de batalha. A minha esperança é voltar a Angola, hoje como um ser livre e lutador pela paz e pela liberdade de todos os povos. De ver com os meus olhos que, afinal de contas, as personagens que lá estão agora são outras. Acabaram por vender o laboratório que tinham em Angola a outros países. Entendes? É esta a razão que me leva a fazer esta entrevista e alertar os jovens portugueses que não há nada que pague a liberdade de expressão, a igualdade de géneros, seja ele qual for. O essencial é respeitar os seres humanos. Antes de ser notificado para ir para Angola, como é que se sentiu? Tinha alguma ideia de como seria aquilo que viria a vivenciar? Não e sim. Eu vou explicar porquê. Na minha família houve pessoas que passaram um mau bocado em Angola. Tanto na colónia da Guiné como em Angola. E essas histórias que eles nos contavam nos nossos almoços domingueiros era tudo relacionado com a guerra. Isto, no ambiente familiar, vai-se murmurizando e não querendo ir para a guerra. Ouvíamos, lutávamos, o que é que fizemos, as baixas que tivemos no nosso pelotão, e essa constante ia-nos alertando para a situação que podíamos encontrar na guerra. O medo apoderou-se das pessoas. E então o medo nós não o podíamos divulgar. Porque se nós divulgássemos o medo, tínhamos um rótulo de estar contra o regime que nos governava. Eram 3 anos que eu perdi da minha mocidade. Não só da minha mocidade, mas também no grau familiar. Eu perdi o nascimento do meu filho, não o via começar a andar, não o vi começar a falar, e tudo isso eu ganhei, porque a guerra terminou. Como é que recebeu a notícia que ia para a guerra? Como é que eu recebi a notícia? Numa maneira muito especial, irónica. Eu estava no 2º grupo de companhia de administração militar, que é hoje a vossa universidade, e estava numa secção de dar entradas e saída dos militares que regressavam à unidade. A vida começava no recrutamento. Eu comecei o recrutamento na escola militar da Carregueira, como recruta. Depois passei para a especialidade, e a minha especialidade foi precisamente tirada no 2º grupo de companhia de administração militar, que era onde é hoje a vossa universidade. E o setor onde eu estava, toda a gente ainda tinha o receio de ir para fora. E então eu estava numa secção em que vinham os processos do Ministério do Exército a dizer quem regressava e quem estava mobilizado para ir para Angola preparar a independência. E os colegas, o pelotão são 40 homens, aquilo era giríssimo. E então sabiam que eu estava naquele setor, todos os dias vinham ao pé de mim e diziam assim: ó Zé Manel, vê lá se o meu nome está para já estou mobilizado. Vê lá se eu já estou mobilizado. E eu ia ver e dizia a eles: olha, tu não estás, tu ainda não vê nada para ti. E um dia estou a passar toda aquela documentação e vejo assim: José Manuel, não deve ser eu, mais José Manuel. E começo a confirmar
e vi que era eu que estava mobilizado. Olha, para mim, a partir daí, o exército entrou em férias. Eu levantei-me da cadeira, agarrei nos meus acessórios militares e vim embora para casa, à espera da ordem de embarque. E foi assim que aconteceu. Não pensei muito, a dificuldade de chegar a casa e dizer à minha mulher e aos meus filhos que estavam mobilizados, tinha que sair, sabia que aquilo ia dar em choro, porque a nossa mentalidade era ir à guerra e não voltar. Não voltar ou voltar inválido, como muitos colegas nossos temos que os levar sem um braço, sem uma perna. E estes acontecimentos não aconteciam só no campo de batalha, aconteciam em acidentes e tudo isso. E então disse à Maria do Céu, olha, sabes, vou fazer uma viagem a Angola. Ah, estás a brincar? É claro, foi complicadíssimo. Hoje falamos nisto porque temos uma mentalidade diferente, mas naquela altura foi confuso. Quem vai ganhar dinheiro para eu criar o meu filho? Vamos perder a tua ajuda. Os ordenados no exército e dos combatentes de Angola eram muito bons, eram enormes, dava para sustentar uma família. 4 escudos e 70 cêntimos. É incrível, não é? Nós tínhamos que abandonar o nosso berço, a nossa família, para lutar com uma coisa que já mexia aqui dentro, já não estava muito bem, para ter 4 escudos e 70 centavos de ordenado. Isto era complicadíssimo. O choro, a vontade, não vais, mas enfim, cumpri a minha obrigação de cidadão português e fui. Como é que eu recebi a notícia? Era fim de semana e ele andava de um lado para o outro e nisto nós morámos aqui no Carmo, mas já moramos noutra casa. Agora, e a casa tinha um desnível, quando entrava descia-se uns degraus. Ele entra em casa, parece que estou a ver, de camisa amarela, e senta-se no degrau da cozinha e diz assim, ainda não sabes a melhor. Eu vou e digo assim, estás mobilizado? Estou. Bem, aquilo foi um choque, né? Não estava à espera, eu tinha o meu filho com pouca idade. Ainda era bebê, então vivemos aqueles meses até à partida dele. Vai, não vai, quando ele foi já se sabe, foi muito difícil, não é? Tinha o meu filho pequenino, entretanto fui morar para a minha aldeia, até ele vir. Quando ele veio, foi uma aldeia, claro. Foi isso. Me ajuda, não chores. É difícil porque estamos a reviver coisas que estavam esquecidas. E hoje recordar isso é talvez um despertar de emoções. Uma frase que eu costumo dizer aos meus filhos e às minhas netas: a democracia não é anarquia. Uma democracia para a qual eu lutei, eu mais a Maria do Céu, de uma certa forma, foi para que se houvesse uma liberdade de expressão séria, condigna, que a gente pudesse expor as nossas ideias, a pensar que elas são as mais corretas, mas aceitar também quando diz assim, a tua ideia está mal. Eu e ela fomos obrigados a dizer sempre sim toda a vida, a tudo. Então, mas isto é viver. Ainda bem que há jovens como vocês, pá, que pensam de maneira diferente. Vocês são a semente do futuro. E ainda bem que há elementos como vocês que tentam conhecer o passado para porem as coisas na mão, fazer de uma balança o que era bem e o que era mau. Não é justo vocês crescerem num país onde as desigualdades são tão grandes. E aqui, no meu grupo de combate,
cantávamos Liberdade. Eu, Cesário Pereira da Assunção e João Paulo Coutinho, enfermeiro, eletricista e gestor de armazenamento de material de guerra. A parte que eu mais adorava, ir ao Parque de Defensores de Chaves e apontar para este avião e dizer assim: a seguir vou eu. Era o meu desejo sempre. Pobrezinhos, mas limpinhos. O teu avô também te mandou algumas coisas destas. O nosso cartão de Natal para as famílias. O nosso parque. Onde nós treinávamos para matar o tempo. Mas se vocês repararem bem, aqui nesta parte de trás, estava cheio de caixões. Aqui atrás. É um caixote. Nem a dignidade dos militares que estavam lá tinham direito a um caixão, que eu digo. Vinham dentro de caixotes. Felizmente não tive qualquer problema grave a nível físico que me fizesse regressar sem poder andar, sem poder mexer os dedos, sem poder fazer uma série de coisas. Vim realmente com um problema de consciência, de imagens que quero apagar para sempre e que não sou capaz, mas também com a vontade de dizerem aos jovens que não voltem à guerra. Isso é a parte mais negativa que eu tenho. Qual foi o pior momento que passaste? Uma visita ao Hospital Militar de Angola, ver toda a sofridão daqueles que, em nome do país, quiseram pagar com a própria vida. E não pagaram com a própria vida, mas vieram de uma forma mutilados. O objetivo foi regressar. Esse foi o objetivo. E felizmente aqui estou. A guerra acabou. Quando reúne o Congresso, dão-se murros e partem-se cadeiras. Mas eu cá para mim confesso, gosto mais deste processo de que ouvir dizer as neiras. Ai que delícia, que tanga que vai ser, uns com a barriga cheia e outros nada sem comer. José Domingues. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra do mar.